Pronto, já tirei minha foto. Isso começou, Aninha? Ah, beleza. Então vamos embora, né? Qual que é seu, querido? Manda brasa. Valeu, gente. Então, para quem chegou um pouco depois aí, por gentileza, anota aí as perguntas, os comentários, que a gente vai conversar sobre eles no final da nossa sessão aqui hoje, tá? Só para confirmar aí, vocês enxergam minha tela? Carregando a apresentação, tudo certinho aí? Certinho. Beleza, vamos embora. Então, como eu comentei, são somente 10 slides, tá? Com muito conteúdo. Por gentileza, anotem as perguntas e a gente vai conversar um pouco mais no final. Esse é um dos slides que, na minha carreira, tem sido mais contraditório, porque são elementos óbvios que toda empresa deve ter, mas, geralmente, as startups negligenciam essa parte, né? Um CEO de uma empresa, de uma startup onde já trabalhei, ele falou: David, a gente é só uma startup. A gente não precisa de toda essa frescura. Então, até por causa disso que eu coloquei esse primeiro conteúdo aí à esquerda da tela, por que e para que a gente precisa, né, de propósito, visão, missão e valores. E veja bem, esses elementos, eles podem mudar ao longo da sua trajetória, conforme o seu negócio vai crescendo. Mas é sempre importante ter eles em vista, tá? E do lado esquerdo a gente explica um pouco o porquê, tá? A gente não está criando só produtos, a gente está criando uma empresa, né? Você não tem como você comercializar o produto se você não tiver uma empresa em torno dele, né? Então a gente precisa vislumbrar algo maior para as pessoas que forem fazer negócio com a gente saberem no que a gente acredita, de que forma que a gente trabalha. Os valores também são importantíssimos, até para você começar a filtrar quem que vai trabalhar com você, né? Eles devem fazer parte do seu processo seletivo, para você escolher novos colaboradores aí para sua empresa, e pessoas que não estiverem muito bem alinhadas com seus valores, mesmo que tenham habilidades técnicas, eles provavelmente não serão bons colaboradores no contexto da sua empresa, da empresa que você está criando, tá? A visão, a missão, eles são grandes frameworks para, no futuro, você e a sua equipe aprenderem a dizer sim e aprenderem a dizer não, né? No começo de vida de qualquer empresa, isso eu digo até pela própria empresa que eu estou criando nos últimos 3 anos, tem muitas oportunidades que aparecem e a tendência no início é você tentar todas elas, o que é natural, né? Mas conforme você vai aprendendo o que funciona para você, para sua empresa e para sua equipe, você vai criando esse conjunto de valores que é muito bom você ter documentado, até porque amanhã vão ser outras pessoas dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, que vão estar tomando decisões importantes, né? Então não tem como, a partir do momento que você tem uma empresa de 10, 15 funcionários para mais, não tem como todas as decisões da empresa passarem pelo CEO. Ele vai se tornar um gargalo, ele vai começar a travar o progresso da empresa, e aí as coisas realmente precisam mudar internamente. Um outro aspecto do porquê o propósito e a visão são muito importantes é porque eles vão servir de fundação para a visão do seu produto e do seu roadmap também, né? E mais para frente, quando você estiver atendendo diversos clientes com a sua solução ou o seu produto, você vai ter vamos dizer assim, uma forma melhor de dizer, olha, isso vai entrar no produto, isso talvez não, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente. Aí já do lado direito aqui a gente tem um pouco mais de uma coisa mais objetiva do que entra no propósito, né? O que é o propósito? Por que eu e a equipe que começou a se formar em torno dessa empresa, por que a gente escolheu trabalhar juntos, além do ganho financeiro, né? Qual que é a diferença que a gente quer fazer no mundo, né? Já a visão é o impacto que a gente quer criar na vida dos nossos clientes e talvez até do mundo como um todo, depende do quão grandiosa for a sua visão, né? E aí, novamente, você, só de ter isso documentado, provavelmente no seu site, talvez nas suas apresentações de vendas,
em outros conteúdos que você vai criando ao longo da vida da empresa, as pessoas, você vai começar a atrair pessoas que pensam de uma forma semelhante. Até como está fazendo o Fernando agora com o Clube Bora Fazer, né? Quem acredita em networking sustentável, né? Numa coisa mais colaborativa, aí são pessoas que começam a se juntar em torno dessa visão, né? Já a missão, ela é aquela meta ambiciosa, porém atingível, tá? De como você vai ajudar os clientes dentro do contexto do mercado. Então, ela é uma coisa um pouco mais tangível do que a visão, que é mais grandiosa, né? E os valores são aquelas premissas que a gente defende como um grupo de indivíduos, né? São os princípios e os valores que vão começar a acelerar o progresso da empresa, o progresso coletivo daquela equipe que está se juntando. Agora, quando você for trabalhar nos valores da sua empresa, é muito importante você exemplificar através, ilustrar, explicando quais são os comportamentos esperados daquele valor. Ou seja, não basta você ter simplesmente um valor como honestidade ou como integridade, né? Explica o que a honestidade significa, por exemplo, dentro do contexto da sua empresa, né? Quer dizer, a gente se foca em prover o valor exatamente do que a gente combinou, né, do que está na nossa proposta comercial, por exemplo, e se você discordar, né, você pode conversar com a gente, ou se for integridade, a nossa equipe entra de cabeça no seu negócio, e quando a gente está numa reunião com você, a gente está numa reunião com você de corpo e alma, de uma forma que estamos inteiros, né? A gente não está aqui conversando numa reunião, checando uma mensagem do WhatsApp, vendo o Instagram. Nossa atenção está 100% focada. Esse é um exemplo, por exemplo, de integridade, né? De uma forma de ilustrar a integridade. David, eu falei que eu não ia interromper, mas vou fazer Vamos uma lá. pergunta rápida. Tá? O que você está falando é, na realidade, o DNA do Clube Bora Fazer, né? É acreditar que ter um alinhamento em coisas que são subjetivas para a vida, né? Só como valores, fazem resultados, se objetivos acontecerem. Né? Isso é muito interessante, né? Sem sombra de dúvida, né? E é importantíssimo você ilustrar esses valores, porque se forem só 2 ou 3 palavras, eles vão se tornar uma coisa muito subjetiva, que dão margem para interpretações diversas, né? Se eles estiverem bem exemplificados, bem ilustrados, esses são valores que podem até fazer parte do processo seletivo e até fazer parte, inclusive, do processo de avaliação de performance dos funcionários, né? Mas esse já é um outro parágrafo, estamos falando de uma organização um pouco mais sofisticada, né? Mas eu acho que é importante os donos, os fundadores, os cofundadores de pequenas empresas terem a visão de que isso é importante também para eles e não só para empresas grandes, tá? Vamos lá. Então, a gente trabalhou nos valores, na missão, no propósito, na visão, e a gente tem um produto ou uma solução que a gente conhece muito bem, né, nos primórdios aí do começo da nossa empresa, do nosso produto. Então, o que acontece com as mensagens que a gente coloca para o mundo, né, no site, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, os nossos materiais, né? A gente começa naturalmente, isso em todas as empresas de tecnologia com as quais eu já trabalhei, a gente começa naturalmente falando das peculiaridades do produto, das tecnicalidades do produto, das funcionalidades, só que isso nem sempre é fácil de entender. Mas isso é natural, porque a gente está vivendo aquele no dia a dia, então tem um trabalho progressivo que a gente deve fazer sobre as mensagens, que é a gente caminhar daquela fase onde a gente usa uma linguagem muito técnica, onde a gente fala só do nosso produto, onde a gente chega no conhecimento das nossas personas, né? Quem são os potenciais usuários, né? Se a gente estiver vendendo para empresas, se for um produto, uma solução business to business, quem é a pessoa que aprova a despesa, né? Quem é o cara que assina o cheque, que tem o cartão de crédito, que tem a linha do budget ali dedicada para uma despesa onde a sua solução se encaixa, né? E a gente tem que caminhar para explicar
o nosso posicionamento e o que a gente oferece de uma forma muito simples, com o foco nos benefícios, tá? Quando a gente está falando de uma empresa business to business, a gente tem uma gama muito maior de stakeholders, né, de pessoas que a gente precisa convencer para vender a nossa solução. Então é importante que a gente foque a linguagem de benefícios, qual que é o benefício para a empresa como um todo, né? Qual que é o benefício para o usuário? Ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar eficácia, né? Para os influenciadores de compra. Então, por exemplo, se eu for aprovar uma despesa, eu quero entender um pouco melhor como a solução que eu estou comprando, ou que alguém da minha equipe está pedindo para eu comprar, como que isso vai ajudar as minhas metas, as minhas métricas, né? Ou as métricas da minha equipe, né? Que essa é a questão aí dos decisores, né? Eles precisam entender todos esses níveis de benefício para facilitar, né, não só o processo de venda, mas como o que vem antes, o processo de considerar a sua solução, até mesmo antes de conversar com você como um fornecedor de produtos e de soluções, tá? Vamos lá. Então a gente falou aí das personas, vamos falar um pouquinho mais das personas e das propostas de valor, né? É importantíssimo a gente não só saber, como a gente anotar, tá? A gente ter documentado quem são as nossas personas, quem são os usuários, para quem a gente está vendendo, quem são os possíveis novos usuários dentro de uma organização, e isso tem que estar muito próximo do pessoal de desenvolvimento de produto, tá? Tem até uma piada que a gente usa muito aqui na Austrália, de que a equipe de desenvolvimento não é uma amostra de usuários, tá? Porque se a gente continuar vendo a nossa solução, o nosso produto com a nossa visão, vai ficar muito difícil da gente resolver os desafios, da gente resolver os problemas dos usuários. Então a gente tem que entrar na mente dos usuários, conhecer eles bem, saber o que eles fazem e como eles fazem, para entender exatamente os processos aonde a nossa solução, onde o nosso produto vai se encaixar, tá? As empresas, uma vez um cara me falou isso, eu acho fantástico, né? As empresas só compram tecnologia ou soluções por dois motivos: ou para ganhar mais dinheiro, ou para economizar dinheiro, tá? Eu desafio qualquer um a me contrariar, eu mesmo já tentei contrariar essa proposição e não consegui. Então, é importante, quando você estiver construindo a sua proposição de valor, que você entenda exatamente quais são os desafios que você resolve para cada uma dessas pessoas. Porque, às vezes, um mesmo produto, ele resolve um desafio para um tipo de usuário, um marqueteiro, por exemplo, e o mesmo produto resolve um outro desafio para uma pessoa que trabalha com branding, né, com a marca. Um produto que eu trabalhei no passado resolve exatamente dores distintas, de pessoas distintas dentro de uma mesma conta, dentro de uma mesma empresa, tá? Então, a próxima etapa, a partir do momento que você entender esses desafios, esses processos, e como você torna eles menos dolorosos, ou mais rápidos, ou mais com maior qualidade, ou mais eficientes, a próxima pergunta é: você consegue quantificar esses benefícios em termos de monetários mesmo, tá? Então, por exemplo, se ele economiza o tempo de um funcionário, se um funcionário consegue fazer 10 vezes aquela mesma task com a sua solução em comparação a só 2 vezes, né, você já tem aí um ganho um ganho potencial de 500%. E a partir do momento que você chega no tempo daquele funcionário, né, com algumas contas, aí a gente trabalhando com umas médias, você consegue chegar no quanto que você economiza em termos financeiros só para aquele processo específico, tá? Então, quando a gente está falando da venda business to business, que é aí uma área que eu me engendrei um pouco mais, é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça o valor que a nossa solução oferece para as empresas, tá? O caminho da gente precificar a nossa solução, o nosso serviço, baseado somente nos custos, ele é muito perigoso, tá? Eu não sugiro
também já estive lá e não acho que essa é a melhor solução, tá? Então, se você entender o valor que você oferece, a margem que você vai poder trabalhar provavelmente é muito maior, tá? E se você passar um pouco mais para o Unique Selling Proposition, né? Quer dizer, como você se diferencia no mercado, né? Muito provavelmente já tem outras soluções parecidas com as suas, que se posicionam de forma diferente, ou que fazem exatamente o que a sua solução faz, o seu produto faz, mas é primordial você tentar achar, mesmo que seja na forma como você oferece o seu serviço, o seu produto, como que você se diferencia, né? Porque o mundo aí está ficando cada vez menor, né? Se não tiver alguém no Brasil que já faz o que você faz, provavelmente tem nos Estados Unidos, ou tem na Europa, ou tem na Austrália, tá? E como você explica isso da forma mais clara e simples possível? Então, todo esse trabalho que eu venho descrevendo nos últimos 2 slides é importantíssimo para você se posicionar no mercado. A marca, eu não vou gastar muito tempo nesse slide, primeiro porque eu não sou um expert em marca, segundo, porque eu vou tratar de alguns desses conteúdos um pouco mais para frente, tá? Então, os conceitos que são super importantes é o reconhecimento da marca, né? Quer dizer, as pessoas entendem o que a sua empresa e o seu produto faz. Isso é primordial, né? Porque muitas vezes a gente entra num website que alguém manda para a gente visita uma página, não entendi muito bem, navega um pouco mais, segunda, terceira página. Se a gente, nos primeiros minutos de navegação de um site, não entender o que aquele produto faz, ou o benefício que ele pode trazer para as nossas vidas pessoais ou profissionais, muito provavelmente a gente vai desistir. E se a gente vê aquela marca de novo, a gente já vai ter pô, mas eu nem sei o que os caras fazem, né? Se a gente estiver na correria, a gente não vai voltar para aquele site novamente. Então é realmente muito importante esse reconhecimento da marca, tá? E aqui tem algumas outras intersecções entre marca e marketing, né, que eu acho que são muito importantes também. A confiança da marca, ela é muito importante para pequenas empresas, porque ninguém te conhece, né? Então, neste processo de construção da sua empresa, de construção da sua marca, é importantíssimo que você execute de forma competente e com muita atenção aos detalhes. Isso vai fazer muita diferença em como os potenciais clientes, os futuros clientes vão te ver e vai aos poucos começar a construir uma máquina de referências, né? Um cliente que você atendeu ali, gostou do seu serviço, ele vai te recomendar para outras pessoas, né? Já falando um pouco mais da percepção da marca, a gente vai falar um pouco de Product Market Fit, entender bem, de novo, os desafios que você resolve, e você só vai conseguir entender isso de forma suficientemente detalhada se você entender bastante da vida da sua persona, de como ela faz as coisas, tá? Outras ferramentas interessantes aí para aumentar a percepção da marca, você criar conteúdo útil, né, com foco em SEO, para você atrair tráfego, e o que a gente chama de inbound, né, inbound marketing, e não tem como você negar a função das pessoas que fazem outbound, né, de pegar o telefone e ligar para as pessoas, de mandar e-mail para as pessoas, de aumentar o seu networking, quer seja no LinkedIn ou no Instagram, dependendo do seu produto, porque cada pessoa nova com quem você conversa é não só um cliente em potencial a mais, mas ele pode te recomendar para outras pessoas também, tá? E é assim que as pequenas empresas vão crescendo também. Vamos lá. Aqui a gente fala de geração de demanda, né? Eu gosto muito de falar das diferenças entre o business to business e o business to consumer, porque eles são mundos distintos, tá? Aí vieram já diversas pessoas e falaram para mim, mas pô, peraí, a gente não está vendendo para pessoas de qualquer maneira? Sim. Só que no business to consumer, quem tem o poder de decisão de compra é uma pessoa, no máximo duas, vai. Se for um produto mais caro, você vai consultar o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, né?
Agora, no business to business, a gente está falando de diversas pessoas, né? Às vezes tem um comitê que vai tomar a decisão se eles compram de você ou não, tá? Então, isso já traz uma complexidade muito maior para o processo de vendas business to business, e você tem que levar em consideração as necessidades de diversas pessoas, de novo, né? As pessoas aparecendo por aí. Obviamente, os ciclos de venda de business to business são mais longos, né? Eles, em geral, tratam de contratos com valor mais elevado, né? Consequentemente, os leads business to business são mais caros, né? Alguém que vai talvez comprar ou que talvez demonstre algum interesse na sua solução, eles são muito mais caros do que se você estivesse vendendo um tênis ou um par de óculos, né? Agora, falando um pouco mais do que vem depois, né? Então, você tem aí um lead que chegou, né? Você está trabalhando no processo de vendas, que pode levar, às vezes, no mundo business to business, até 18 ou 24 meses, né? Dependendo do teu ciclo de vendas. E aí, o que acontece? É um ciclo de vendas que, em geral, requer mais high touch, né? Requer mais do contato humano para conseguir converter aquela oportunidade em venda, certo? Então, você precisa das mensagens muito bem alinhadas e ao longo vamos dizer assim, do relacionamento desse novo cliente com você, você precisa diversas vezes entregar não só o produto e serviço, mas como fazer com que ele enxergue o valor daquele produto para ele, para aquelas pessoas, né? Comprovando do porquê que ele comprou, né? Eu comprei aqui para economizar o tempo do meu RH, por exemplo, beleza. Nesse mês você economizou 200 horas da sua equipe de RH, por exemplo, né? Aí a gente já entra um pouco mais em como você começa, dentro daquele produto, a quantificar essa economia de horas, por exemplo, né? Então, os relacionamentos e os serviços, eles são cruciais para você minimizar o churn, né? Que foi aí um termo que o Fernando trouxe na semana passada, no talk dele, né? E até para você aumentar o upsell e o cross-sell, né? Muitas pessoas já entendem hoje em dia. Viu, David? Só se você puder esclarecer churn, cross-sell, downsell, upsell. Vamos lá. Então, o churn são aqueles clientes que estavam com você, né? Que você tinha um contrato com eles e por algum motivo ou eles cancelaram o contrato ou quando chegou a hora da renovação eles não renovaram. Tá? Então, você tem uma diminuição daquela sua receita. Você não conta mais com aquele logo na sua carteira de clientes. O upsell é você vender um produto ou uma solução mais cara do que aquela que o seu cliente já tem, né? Então, pode ser aí, se for um pacote de software, por exemplo, você vendeu o básico ano passado e nesse ano, graças ao relacionamento, graças a todo esse valor que você está entregando, você conseguiu convencer aquele cliente aí para o pacote premium, por exemplo, tá? Já o cross-sell é você vender outros produtos e outras soluções para aquele cliente existente. Então, digamos, no caso do meu business, por exemplo, né, que eu ajudo as pessoas com marketing e com expansão global. Então, talvez eu tenha ajudado um cliente no passado com a estratégia de marketing, com a execução de campanhas, e agora que ele está crescendo no mercado original dele, por exemplo, ele está começando a olhar para fora. Falo, beleza, vamos estudar aí um pouco melhor quais são os mercados externos que você está de olho e vamos ver como eu posso te ajudar. Então, isso seria um cross-sell dentro da minha própria consultoria, tá? Foi explicado, Fernando? Foi, e lembrando que a gente também só pode fazer downsell para não perder uma venda, né? Perfeito, perfeito. Esse não é o melhor dos mundos, mas é melhor do que o churn, é melhor do que perder o cliente, né? E tem uma curiosidade aí que eu tenho confirmado com diversos conhecidos e amigos ao redor do mundo, é que o marketing business to business ele não é ensinado nas universidades. Tá? A gente tem um foco muito grande em business to consumer nas universidades, tanto na Austrália, quanto no Brasil, quanto na França, né?
mas se tiver alguém aí de algum outro país onde o business é ensinado, eu acho fantástico. Me avisa, por favor, que eu adoraria aprender também. Tá? Agora, você acha que isso se deve ao fato de que o B2B é menos ligado ao human touch, que é B2C? Eu acho que o B2B, o porquê eu não sei, viu, Fernando? A gente poderia aqui especular, posso tentar responder? Vamos lá. Porque essa é uma das expertises da minha empresa e a gente faz bastante modelos preditivos com inteligência artificial justamente nesse sentido, de churn, de cross-selling, de upselling, em alguns casos de downselling, para poder entender e não perder o cara antes do churn. E o que acontece é justamente o fato da oportunidade, do tamanho do espaço. No B2B, é o que você usou ali do comitê, né? No B2B, às vezes você vai perder um contrato que não é em função de um produto ou da sua entrega específica, mas é em função de uma nova posição da empresa. Entrou um cara novo, o cara simplesmente tem lá a trupe dele, a turminha dele, ele vai tirar o seu contrato, se ninguém se opor dentro da companhia, vai colocar outro. No B2C, isso é mais fácil, porque você tem um volume muito maior, né? E aí é muito mais fácil você praticar esse tipo de estratégia, né? De cross-selling, de upselling, ou mesmo evitar de forma preditiva o churn, né? Para justamente entender ali a probabilidade daqueles clientes em função de comportamento, características, eles terem uma maior probabilidade a churn. Então, acho que está muito mais ligado a esse o fato do B2B não acontecer, porque ele depende ali de outras variáveis, né? Muito mais ligadas a relacionamento que forma o B2B do que o B2C que está mais ligado ao produto específico, né? E com o ciclo de venda mais curto também, né? Exato. Então você não precisa convencer todo um comitê para comprar um par de tênis, né? Exatamente, dá os meus 10% de contribuição. O B2C é low touch, né? A pessoa escolhe comprar um tênis, vai, escolhe e compra. E o B2B é high touch, né? É uma venda complexa. Então, venda complexa é muito, muito novo ainda esse universo. É o universo que as startups já surfam essa onda, né? De SDR, pré-venda, close de venda, isso tudo é muito novo ainda para as empresas tradicionais. Para as startups já é novo e para as empresas tradicionais é mais novo ainda, né? Perfeito, perfeito. É exatamente por aí, né? E agora, o porquê que ele não é ensinado nas universidades, eu ainda não encontrei o porquê. Né? Talvez Porque o marketing ainda não aprenderam. o marketing com o qual a gente se relaciona é mais ligado à nossa vida pessoal como consumidor, né? Talvez esse seja um ângulo, né? As perguntas estão por final hoje, Mari, mas eu vou respeitar você, porque você está no meio do treino e a marombeira só como eu, então merece ser escutada. Manda. Não, na realidade, o que eu ia falar é que eu acho que está muito mais dedicado a uma percepção nossa, um entendimento de não enxergarmos o mercado, as corporações, as indústrias como uma linha de tendência também. A gente tem a avaliação final do consumidor final, digamos assim, a gente analisa a tendência, a gente analisa como ele está se comportando, e aí por isso é tão fácil se correlacionar. O mesmo acontece com as corporações, a gente não identifica ainda, não enxerga isso dessa forma. Talvez seja por isso a tamanha complexidade de identificar isso dentro do business. Mas o mesmo acontece, as corporações elas vão se reestruturar, elas precisam se realinhar, elas vão gerir novos modelos, elas vão se direcionar para um ambiente mais de negócio, uma mentalidade mais tecnológica. Então, assim, vale a gente pensar dessa forma e prever também o que é a nova tendência de comportamento das corporações, da mesma forma que a gente faz com o consumidor final. Acho que é muito uma questão de entendimento e visão sistêmica de como funciona todo o ecossistema, do que efetivamente ensinar. A gente aprende de qualquer forma, você está lidando com o ser humano. A diferença é que ele representa um PJ e não necessariamente só o CPF dele. Tá certo. Desculpa. Nada. Vou fechar minha câmera, vou até abrir o treino. David. Perfeito. Obrigado pelas contribuições aí. Eu acho que esse é um bom gancho para a gente passar para o próximo slide, tá? Posso seguir adiante, Fernando? Pode, o palco é seu. Beleza.
Então a gente fala muito, o pessoal fala muito de geração de demanda, né? Geração de leads, geração de demanda. No mundo B2B, isso é muito dependente da construção e da manutenção de relacionamentos, tá? Porque pessoas compram de pessoas, sim, né? Mas é necessário criar um certo grau de confiança nas pessoas para que você coloque em jogo a reputação no seu local de trabalho, porque quando você está comprando uma solução e trazendo para dentro da sua empresa ou da empresa onde você trabalha, é você quem está trazendo a novidade, né? Então é interessante e é primordial que você tenha a confiança de que aquela solução vai trazer benefícios para a empresa. E eu, inclusive, já vi muitas pessoas no ambiente corporativo onde as soluções foram tão bem implementadas e trouxeram tantos ganhos, que graças a esses ganhos, as pessoas ganharam promoções dentro da empresa. Então, não é uma compra simples e tem muita coisa que está em jogo na decisão da compra, inclusive a reputação do comprador ou do influenciador da compra. Tá? A gente tem que ficar bastante de olho e ter consciência dessa realidade. Então, o pessoal fala muito de inbound, de outbound. Na minha opinião, você tem que usar sempre uma combinação dos dois, tá? O outbound é ótimo para o reconhecimento da marca, né? Para mais e mais pessoas saberem que você existe. É uma ótima mesa de testes para você colocar suas mensagens e ver o que o pessoal fala de volta, né? Para você coletar feedback. Aí você vai e ajusta e segue repetindo esse processo non-stop, sem parar, num loop constante, tá? A tua mensagem, a tua estratégia, ela nunca está 100% pronta, porque o que funciona hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Então é um negócio que você sempre tem que estar de olho e melhorando. Agora, o inbound, ele é importantíssimo também, né? Eu colocaria os dois, tanto o outbound quanto o inbound, no mesmo patamar, né? Porque ajuda você a atrair interesse, por exemplo, para o seu site, para a sua página do LinkedIn, para o seu Instagram. É uma oportunidade de você demonstrar do jeito que você quer os seus produtos, as suas soluções e os benefícios que eles trazem, né? E aqui entra de novo aquele primeiro slide onde eu estava falando sobre propósito, visão, missão e valores, tá? Porque antes de eu comprar de uma empresa, óbvio, eu já fiz uma certa peneira, digamos que eu cheguei em 3 fornecedores e eu já sei que essas três soluções provavelmente atendem e resolvem ou parcialmente ou totalmente o desafio que eu tenho no meu trabalho. Porém, eu quero saber quem são as pessoas por trás desse produto, por trás dessa empresa, né? Como elas pensam, né? Eu vou para o blog delas para entender o posicionamento delas em relações diversas, eu vou para a página do LinkedIn delas para saber quem são os funcionários por trás da equipe, né? Então eu realmente quero criar esse grau de confiança, muitas vezes até antes de conversar com alguém, né? O comprador, e principalmente o comprador B2B, ele já fez toda essa pesquisa antes de te contratar. Tá? Então, alguns canais aqui para inbound e outbound, que vocês estão vendo do lado direito, né? Tem relações públicas aí para outbound, os eventos, as mídias sociais, e-mail marketing. Cada vez mais a gente vê profissionais de venda adquirindo habilidades de marketing. O que eu quero dizer com isso é criando conteúdo no LinkedIn, ampliando o seu networking, postando. Alguns profissionais de vendas que eu conheço, eles vivem no LinkedIn, né? Metade do tempo deles está no LinkedIn e metade no CRM, né? Então, eles também estão adquirindo muitas habilidades de marketing e postando aí praticamente todos os dias. Já o inbound tem o site que eu mencionei, né? O SEO, a busca orgânica, como que você facilita e atrai mais pessoas antes de você mesmo até pensar em anunciar, né? Em mídia paga. Você tem o marketing de conteúdo, você tem os lead magnets, né? Os white papers, os e-books, né? E a ideia é você começar a coletar endereços de e-mail e, de forma incremental, você começar a coletar mais dados para você ir conhecendo os seus leads, para você ir conhecendo os seus prospects, da forma que chegue mais próximo possível daquela persona ideal para quem você está vendendo, né? Muitas soluções e produtos aí oferecem teste grátis, né? O free trial.
é um assunto bastante polêmico e ele pode funcionar, não necessariamente para todas as soluções de tecnologia. Bom, o Product Market Fit, né, quer dizer, é o tão sonhado, né, a gente nunca sabe, pelo menos nas startups onde eu trabalhei, a gente nunca tinha certeza se a gente tinha chegado lá ou não, né. Então tem algumas perguntas que podem provocar esse exercício e o próximo slide é bastante esclarecedor. Então, número 1, Oi. É um comentário só. Esse momento é muito difícil, só porque a gente tem a percepção de que se a gente está vendendo, a gente atingiu isso. Mas muitas vezes a gente está vendendo porque o comprador é desavisado, porque ele está empurrando só com a barriga, e a gente não pivota como deveria pivotar. Exatamente, e tem umas referências interessantes a esse assunto que você está trazendo, Fernando, no próximo slide. Então, estar vendendo, estar gerando receita e lucro, não necessariamente é um sinal de que você chegou no Product Market Fit, né? Então, eu estou resolvendo um problema que já existe, eu posso até resolver um problema que muitas pessoas não conhecem. O desafio com o posicionamento aí é que você provavelmente vai ter que gastar um budget considerável e bastante energia em educar as pessoas que o problema existe, né? Então, se for um problema notório, um desafio notório, é mais fácil você se posicionar e posicionar a sua solução. Aí a próxima pergunta quantos clientes eu tenho que pagam e que continuam pagando? Né? Então, tem muitas startups que a gente vê por aí que se gabam de terem milhões de usuários. Aí, quando você vai ver, são todos usuários que usam o pacote de graça, o pacote grátis, né? E isso não necessariamente é um sinal de Product Market Fit, tá? A gente vai chegar a falar um pouquinho mais disso já já. Temos admiradores engajados, quer dizer, eu tenho pessoas que proativamente, clientes que proativamente elogiam ou o serviço da minha equipe ou a solução, né? A minha solução ela é bem ranqueada em sites de revisão de software, né? Aliás, sites de revisão de software são uma ferramenta muito interessante para SEO também, né? Porque eles trazem links de volta para o seu site aí. Então a gente tem o G2, o Capterra, tem uma série deles por aí. E aí a gente de novo volta, né, nessa questão, né? Os nossos clientes eles estão falando bem de nós, dos nossos produtos, sem a gente pedir. Um case study ele é muito legal para você mostrar um cliente satisfeito, um cliente feliz e que você entregou o valor que ele esperava. Mas essa geralmente é uma ação que você iniciou e que se você tiver um cliente bacana, razoavelmente satisfeito, ele vai se prontificar a embarcar nessa. Agora, se você tiver aqueles que, sem você pedir, falam bem da sua solução, do seu serviço, aí a gente está chegando bem próximo desse mundo desejado, né? Então, aqui no próximo slide, a gente tem esses 4 quadrantes. David, um último comentário. Uma vez um mentorado meu só virou para mim e me perguntou o seguinte: olha, meu projeto está indo super bem, eu estou vendendo, mas qual é a hora de eu começar a ir atrás de cliente real e parar de vender só para amigo? Já, né? A hora é já. É isso aí, é isso aí. Então, eu achei esse quadrante aqui muito interessante, né? A gente tem esse quadrante onde todos nós começamos, que é a gente cria uma câmara insular, né? No early stage aí da startup, a gente está convencido de que a gente tem uma mega inovação tecnológica e que só a inovação sozinha, né? Se a gente criar esse novo produto e continuar melhorando ele, os clientes vão vir, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem toda a estratégia de go-to-market, o marketing, o pessoal de vendas, né? Tem toda uma máquina em torno do produto que deve existir para a gente conseguir vender para o mercado, né? Aí o próximo quadrante aqui em cima é a história sexy, né? Então, se você é um fã de relações públicas, assim como eu, e investe em relações públicas, aí você começa a ver diversas notícias falando bem do seu produto, resultado dos press releases que você distribuiu, né? Então a gente tem a mídia, que aparentemente está aceitando o nosso produto, a gente tem o feedback positivo,
né? Só que a gente não percebe que ele vem dessa câmara insular, né? De alguns poucos clientes e da mídia, graças ao trabalho de relações públicas. Aí, Fernando, aquele ponto que você citou agora há pouco é aqui, né? O que eles chamam de revenue centric. Você tem receita gerada, tá? Só que o que acontece? Você tem um ciclo de vendas muito inconsistente. Alguns clientes levam 3 meses para fechar, outros levam 18 meses para fechar. E você chegou num nível onde você tem diversas ramificações, customizações do seu produto, o que então requer um nível de pós-venda muito qualificado e difícil de manter. Porque no final das contas você fez o fork do seu produto para diversas formas distintas, e isso é muito difícil para você prestar serviço em cima deles. Você tem receita, mas você tem muita inconsistência, tanto no ciclo de vendas, quanto no customer success, na prestação de serviços. E aí a gente tem esse quarto quadrante aqui, que é o que todos nós almejamos, que é bem difícil de chegar, mas chega, né? Persistindo a gente chega, que é o Product Market Fit, né? Então, aqui acontece, a gente continua ouvindo os clientes, sempre primordial ouvir os clientes, só que agora quem dita o direcionamento do roadmap somos nós. A gente não está mais que nem, né, o samba do crioulo doido, indo para o lado de cá, indo para o lado de cá. Você quer isso, a gente faz, lógico. Você quer isso, a gente também faz. Não. Agora você já tem uma estrutura da visão da sua empresa, da visão do produto e do roadmap, tá? Onde você vai ter os instrumentos para dizer para os seus clientes, sim, nós vamos trabalhar nessa funcionalidade nova, nessa nova feature, ou falar, não vamos trabalhar nessa funcionalidade nova, porque isso traz um desvio muito grande do roadmap do nosso produto e vai, consequentemente, enfraquecer a visão da nossa empresa e do nosso produto, tá? Então, para mim, esse slide aqui resume bastante aí a questão do Product Market Fit e ajuda a gente a reconhecer em que estágio a gente está, né? Um penúltimo slide aqui, alinhando os objetivos, tá? Eu vejo isso em ambiente corporativo e vejo isso ainda mais premente em ambientes de startup, né? Não tem um alinhamento. Muitas vezes não tem nenhum objetivo da empresa, né? Quantos CEOs de startup que eu já não conversei, que eu falo, bom, qual que é o direcionamento, né? Qual que é o plano? Aí, em inglês, os caras viravam para mim e falavam, whatever sticks. Tipo, vamos metralhar e o que funcionar, funcionou, né? Só que aí fica muito difícil para a equipe saber para onde ela vai, para que direção ela vai, porque toda semana está mudando, né? Então é muito importante, por exemplo, primeiro de tudo, ter muito claro quais são os objetivos da empresa, por menor que ela seja, tá? É o aumento de receita, né? É aumentar o tamanho da empresa, é novos mercados, novos segmentos, novos produtos. Porque, por exemplo, se for o aumento da receita, a pergunta que se deve fazer quando a gente for para os objetivos de venda é falar, legal, aumento da receita, mas a gente vai trabalhar só com receitas diretas ou a gente vai buscar parceiros para ajudar a gente com a receita indireta? Né? A gente vai tentar formar novas parcerias ou a gente vai intensificar as parcerias que já existem, né? O aumento de receita ele pode vir também com o aumento do ticket médio, né? Do average order value, né? Ou o pessoal de vendas pode falar que eles estão precisando de mais leads, né? Então tem diversas formas de alinhar os objetivos, mas o da empresa deve vir aqui e todo o resto deve seguir, né? E falando um pouquinho mais de marketing, aí a gente fala aí do brand awareness, né? Da percepção da marca, do reconhecimento da marca. Ele pode passar por geração de demanda, como a gente já falou. Eu vou falar um pouquinho aqui do Growth Flywheel e das estratégias de go-to-market. E o ROMI é o Return Over Marketing Investment, né? É uma questão bastante polêmica. Eu faço parte de uns grupos aí de comunidade só de marqueteiros, e esse é um assunto que vira e mexe vem à tona. E quando a gente está falando da experiência do cliente, né, quer dizer,
você já fez todo o trabalho de marketing, você fez o trabalho de vendas, como que você avalia o desempenho da sua área de experiência do cliente? Né? Então, a gente tem algumas métricas aí super conhecidas, né? O Net Promoting Score, o Customer Satisfaction, né? A retenção do cliente, o churn, que a gente comentou há um tempo atrás, o Lifetime Value, né? Quer dizer, quanto que a gente traz de receita desse cliente específico ao longo da duração do contrato, ou dos contratos, né? Se você renovar, fizer o upsell e o cross-sell. E aqui eu faço uma pequena provocação, né? Será que o upsell e o cross-sell devem ser métricas inerentes ao customer success, à experiência do cliente? Ou ele deve ser uma métrica compartilhada entre vendas e a experiência do cliente? Né? Na minha opinião, é uma conjunção dos dois. Né? O pessoal de customer success está próximo do dia a dia do usuário e ele tem a capacidade, porque ele está bem próximo, de detectar oportunidades de upsell e de cross-sell. Aí, na minha opinião, ele deve trabalhar em conjunto com o gerente de conta, chamar um cara de vendas, para eles dois juntos, no mínimo 2 pessoas, trabalharem juntos nesse upsell ou cross-sell. Tá? Esse aqui acho que é o último slide. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do funil de vendas e marketing. Né? Então, o HubSpot, que na minha opinião aí é um dos melhores, se não o melhor software de CRM e de marketing aí no mercado, ele trouxe esse novo conceito de Growth Flywheel. A Flywheel, na verdade, ela já existe há muito tempo, mas eles adaptaram esse conceito da Flywheel para o crescimento de uma empresa, né? Então, o que acontece aqui? Você tem diversos, isso é principalmente importante para o inbound, tá? Então, você tem diversas pessoas visitando o seu site, são desconhecidos, aí você atrai através de SEO, de e-books, de lead magnets, de mídias pagas e por aí vai. Né? A partir do momento que você souber quem essas pessoas são, lembra que você vai coletar endereços de e-mail e aos poucos incrementar o conhecimento daquele lead, daquele prospect, aí você começa a envolver, né, esses leads dentro da sua empresa. Aí, em algum momento aqui você tem, vamos dizer assim, o handover, né, a transferência desse relacionamento do marketing para vendas, e aqui você tem a transferência do relacionamento de vendas para Customer Success, para serviço ao cliente. E essas pessoas se tornaram clientes. E quanto melhor for a sua entrega de serviço, o seu Customer Success, mais clientes você vai encantar e mais chances você tem de uma porção desses clientes se tornarem promotores do seu produto e da sua marca. A ideia aqui é que com pequenos incrementos, pequenas melhorias em cada uma dessas áreas, você começa a fazer essa roda girar de uma forma que daqui a um tempo você vai ter um crescimento exponencial, sempre trazendo melhorias nos seus processos de marketing, de vendas, nos seus processos de onboarding, nos seus processos de customer success. Então, é importantíssimo você ter uma comunicação super bem afinada entre as diversas áreas, porque o que se faz em marketing afeta, né, como se fosse uma linha de produção, o que se faz em vendas, que aí, então, afeta a questão do customer success, de como você demonstra o valor do seu produto. Pessoal, desculpa se eu me alonguei um tiquinho aí, mas era basicamente essa mensagem aí que eu queria passar para vocês. Foi espetacular. Alguém está com o áudio ligado, puder desligar, agradeço. David, eu vi que você citou um tema que eu tenho uma formação clássica, só como a sua, brand awareness. E eu não vejo no Brasil as pessoas só falando de brand awareness e de brand recall. Uma coisa é fazer a marca ser reconhecida e a outra coisa é fazer a marca ser lembrada na hora que a dor existe, né? Como você vê a diferença disso no business to consumer e no business to B e no B2B? Olha, o business to consumer,
ele precisa estar presente, como a gente fala de volume de vendas, ele precisa estar presente e se fazer presente na vida de milhares ou milhões de pessoas, né? Então ele tem uma gama muito maior de mídias, de canais, onde ele precisa estar, né? Se a gente estiver falando de um produto aí que tem esse budget, a gente fala de televisão por assinatura, de YouTube, de Facebook, de Instagram, né? Então ele tem que estar presente numa gama muito maior de mídias. Já o business to business, ele tem vamos dizer assim, um número um pouco mais restrito de mídias onde ele precisa estar, né? Então a gente fala aí de eventos, né? A gente fala de networking, e tem realmente muita coisa acontecendo em business to business no LinkedIn, e o LinkedIn ainda tem muito potencial para ser explorado por empresas de business to business, tanto em marketing quanto em vendas. Maravilha, gente. Vamos abrir aqui o palco para algumas perguntas. Agora, eu queria ouvir o meu embaixador, Felipe Alves. Quero que ele fale alguma coisa, porque o cara fala e eu estou sempre aprendendo. Felipe, manda ver aí da Nova Zelândia, meu amigo. Olha, que honra. Muito obrigado aí pelo convite para participar. É um prazer muito grande estar vendo o David aí também participando. O David é um cara que é incrível a capacidade de conexão dele. Logo quando a gente se conheceu através do Clube Bora Fazer, a gente fez uma chamada numa sexta-feira, 5h30 aqui de Auckland, na Nova Zelândia, e 3h30 em Brisbane, na Austrália. Então a gente já se conectou além, né, do que a gente participa aqui no Bora Fazer. E assim, é incrível, né, o quanto de conhecimento que o David transmitiu para a gente. Até confessei para ele que eu sou engenheiro de formação, mas o marketing me atrai muito. Então é um assunto que eu estou sempre muito, muito interessado em desenvolver mais as minhas habilidades. E muito feliz de ver, né, essa contribuição, essa sinergia entre as pessoas. Obrigado, Fernando. Um abraço, bom revê-los. Obrigado, querido. Obrigado, Felipe. Alguém? Pessoal, eu tenho uma pergunta. Fala, Renato. Manda ver. Renato Lopes falando do estado do Rio de Janeiro. Como vocês escutaram, minha princesinha está aqui do lado, está chamando o papai. Mas eu tenho uma pergunta assim, lá no início sobre missão, valores, propósito. Pelo menos pela minha experiência, assim, atuando para as empresas, normalmente a maior parte das oportunidades, e até boas oportunidades, estão em empresas pequenas, sabe? 50, 60 pessoas. E muitas dessas empresas eu entrava, eu via que não tem missão e valores, nem propósito bem definido, ou se tinha, era só um papel na parede. E entra um outro lado, quando eu ajudava a criar isso, ou queria transferir essa realidade para a equipe, talvez seja uma realidade muito brasileira, 90% das pessoas estavam ali pura e simplesmente por necessidade, sabe? Não porque queriam estar ali. Nesse cenário assim, sabe? Eu percebia que quanto mais engajada no propósito, melhor a equipe funcionava. O restante vinha com mais facilidade. Como vender esse engajamento, sabe? Esse propósito, uma galera que entrou ali só pela necessidade, sabe? Mas ainda assim eu preciso delas, digamos assim, porque não tem outro cenário. Como vender esse propósito para essa galera? É uma ótima questão, Renato. Como vender essa ideia de que o propósito é necessário? Olha, eu acho que você pode buscar umas analogias para a vida pessoal, né? Se a pessoa, se o empreendedor, o CEO, o dono da empresa não acredita nisso, eu acho que você pode trazer uma analogia para a vida pessoal, né? Tentando usar até exemplos da própria vida dessa pessoa, né? Então, até perguntar para ele, né? Por que ele começou o negócio dele, né? Começar a fazer essas provocações para tentar entender. E a partir do momento que ele for elaborando um pouco melhor, né? Por que ele começou o negócio dele, o que ele oferece, de que forma que ele ajuda as pessoas em outros ambientes, aí você vai falar, bom, legal, você quer atrair pessoas que entendem o que você oferece, né, e que estão alinhadas com o que você oferece,
Ou você quer atrair um mundaréu de gente que não entende muito bem o que você faz e gastar muito mais tempo na qualificação dos teus leads, né? Para mim, chega uma hora que tá tudo meio que completamente ligado a essa questão do processo de atrair clientes, de engajar clientes e de vender para eles e manter eles na sua carteira, né? Renata Carvalho. Renata Carvalho, da XDBot, falando de Belo Horizonte. Manda, Renatinha. Oi, pessoal. Prazer falar com vocês. É muito interessante quando a gente fala sobre engajar pessoas e desenhar o propósito. Empresas que nascem com um propósito bem desenhado e assim que tem muito a ver com o empreendedor, né? A cultura que a empresa vai desenvolver ali dentro do seu negócio, principalmente para negócios que crescem com uma velocidade muito rápida, isso é fundamental. Aí, só para completar aí o Renato com essa dificuldade, a gente tem um case interessante de uma empresa, de uma grande empresa com mais de 300 funcionários, onde a empresa envolveu no processo todo mundo, todos os funcionários, e é tão bonito quando a gente vê que a gente consegue colocar o propósito na mente dos funcionários, porque, afinal de contas, se todos os funcionários estiverem na mesma pauta, entendendo o propósito do porquê que eles estão ali trabalhando no negócio, eles vão fazer também os clientes felizes, né? E esse exemplo foi muito interessante, foi uma parceria nossa com a DTG Brasil, e a faxineira, depois de todo um processo que nós fizemos de trabalhar sobre o propósito com vários times e gestores e todas as equipes da empresa, ela entendeu que o fato dela limpar o banheiro era trazer bem-estar para as pessoas. Então, ao invés dela fazer aquele movimento de limpar o banheiro nos horários combinados, ela sempre limpava o banheiro quando ela via que o banheiro estava precisando ser limpo, entendeu? É o significado, né? É o significado. Então, acho que isso que você trouxe tem muito a ver com isso. Você acredita que é possível você engajar os profissionais do negócio para que essas pessoas consigam fazer reverberar esse propósito a ponto de manter o cliente comprando mais e mais e mais do seu negócio? Isso de A a Z, né? A gente está falando de vários departamentos. Foi um exemplo, mas acredito que isso é aplicado também em empresas digitais e empresas escaláveis. Sem dúvida, né? Quer dizer, por que eu acordo todo dia para trabalhar? Né? Não chega um momento que não dá mais para ser só por causa do dinheiro, né? Se eu tiver um significado do que a minha empresa faz, ou a empresa onde eu trabalho faz, e eu falo, poxa, eu sou uma peça da engrenagem, mas eu ajudo as empresas, ou eu ajudo os seres humanos a atingirem isso, né? Já é um motivo a mais para eu levantar todo dia, né? Principalmente numa segunda-feira de manhã, se estiver frio, fala, poxa, vamos lá, né? Acredita, a gente faz parte de uma missão um pouco mais grandiosa do que apenas, né, aquele pedaço da engrenagem que eu faço, né? Bacana, eu só queria uma troca mesmo. Obrigada, Fernando. Obrigada, Davi. Obrigado a você. Mari, direto da bicicleta. Eu estava, inclusive, lendo um livro que chama Liderança Disruptiva, ele fala um pouco dessa questão de engajamento no papel do líder, de modelos organizacionais, de modelos mentais também, né? Esse quesito de propósito é uma coisa da geração mais recente. E aí eu não vou dividir nem segmentar ela em Y, X, boomer, nada do tipo. É muito uma questão de consciência da nossa sociedade. Até ontem a gente produzia para viver, sobreviver e passar por guerras, e hoje a gente está buscando um sentido de vida e agregar valor e entendermos que somos um ecossistema afetivo e que todo mundo faz parte do todo. Então, acho que é muito assim, entender o que efetivamente eu, como uma peça dessa engrenagem, faço de valor para a companhia, o que eu entrego de diferencial. O ambiente que eu estou, ele me faz sentir realizado, ele me faz sentir bem. Então, trazer assim, uma saúde, né, para o dia a dia do nosso trabalho. A gente passa um terço da vida lá dentro. E
olhar para o todo, efetivamente, né? Onde que eu estou agregando, e o que eu estou trazendo de benefício, o que eu estou levando para casa também, né? Então, acho que engloba aí uma percepção de ser humano, o que eu tenho de diferencial para trazer para cá. Perfeito. Isso é diferente, é por isso que a gente tem que ter esse alinhamento. Por trás da pessoa jurídica sempre tem a pessoa física, né? E, como a Mari falou, a gente convive mais na empresa só do que em casa. Gente, em função do tempo aqui, queria agradecer a presença de todos, a presença do nosso embaixador. Eu acho que hoje batemos recorde de presença de embaixadores, viu, David? Você foi muito popular, seu querido. Ó, David Barzilai, só falando da Austrália, Selma de Gravataí, Grazela Toninho de São Paulo, capital, Lindomar falando de Macapá, Amapá, Henry Suzuki, São Paulo, capital, Felipe Alves, da Nova Zelândia, Alan Pimenta falando de Florianópolis, Reginaldo falando de Timbó e o idealizador que vos fala, falando aqui do mundo para vocês, porque é tudo que vocês merecem. Queria só terminar aqui com uma frase, se uma das minhas frases famosas, que acho que vai sair no nosso... Bom, só primeiro falar, só convidar todos para lerem um artigo meu que foi publicado hoje no portal Startup, onde eu sou expert. O tema do artigo o título é Market Kill e Market Shift, Forças da Inovação Disruptiva. Vou postar de novo aqui nos nossos grupos, você vai gostar, viu, David? Em função do feriado essa semana aqui no Brasil, o Bora Fazer Meetup faremos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Então, semana que vem tem Bora Fazer Talks às terça às 8, e quinta-feira tem o Bora Fazer Sua Meetup. E vou terminar aqui com uma frase minha, uma das frases famosas, que diz o seguinte: se sermos nós mesmos não basta, estamos no lugar errado falando com as pessoas erradas. E a cada novo evento do Clube Bora Fazer, eu tenho mais e mais certeza que eu estou no lugar certo, falando com as pessoas certas. Porque vocês, membros, embaixadores da Nação Bora Fazer, são a validação de toda a minha jornada. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pelos ouvidos aí de quem ficou até o final, ou de quem não pôde ficar até o final. Foi um prazer enorme aí conversar com vocês, e se alguém quiser trocar alguma figurinha, fazer alguma pergunta, fica à disposição, tá? Obrigada, parabéns. Muito obrigado. Excelente apresentação. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Só pedir o contato do David para mim que eu faço. Obrigada. Tá bom? Obrigado, David. Até a próxima. Boa noite. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Valeu, David. Obrigado. Excelente semana a todos. Boa noite, obrigada.